E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo. Eu fui dar uma caminhada no parque agora há pouco, né? Eu já voltei e já montei todo o meu estúdio para gravar aqui, né? Então, como eu falei no vídeo das metas, eu estou tentando focar numa vida mais saudável, estou fazendo bastante exercício e eu estou caminhando, né, de 3 a 4 vezes na semana. Estou me sentindo mais concentrado, estou me sentindo mais motivado. Mas a parte mais difícil mesmo é controlar a alimentação, porque eu gosto bastante de coisa doce, bastante chocolate. Eu estou conseguindo evitar essas coisas. Mas o que aconteceu esses dias foi que eu comprei daqueles sucos de laranja, que era pra ser um daqueles super saudáveis, né, que tu paga até mais caro. E daí depois que eu tomei um monte, que eu fui caminhar, né, e eu tomei, olha, um litro e meio de suco, assim. E daí eu fui olhar a etiqueta desse suco e ele era super calórico, tinha um monte de carboidrato. Daí eu fiquei um pouco chateado, mas coisas que acontecem, né, agora fica mais ligado. Mas eu tô sentindo já alguns benefícios aí, né, de estar fazendo exercício, porque como eu falei no vídeo anterior, né, era algo que eu estava sentindo bastante falta. Então hoje eu vou estar falando de um tema que me pediram por e-mail, e a pessoa que me mandou e-mail, ela me perguntou quais foram os meus maiores erros quando eu estava com consultório. Então eu gosto bastante de falar da minha experiência, né, de quando eu tive consultório, de quando eu estava trabalhando em outra clínica, e hoje eu vou estar falando aí quais foram os meus maiores erros. E bom pessoal, a gente sempre tenta, né, administrar o negócio da melhor maneira possível, ninguém entra no negócio para dar prejuízo, né, mas eu, quando eu estava no consultório, eu acabei entrando em outra clínica, né, porque eu fazia meio período no consultório e quis fazer outro meio período em outra clínica para dar uma complementada na minha renda, e eu acabei entrando numa rotina de trabalho de 14 horas, e isso me pegou bastante, tá pessoal? Eu acabei tendo que entrar nessa clínica porque eu comecei o consultório com pouco capital de giro. Então o meu primeiro erro, tá, que eu vou falar aqui, na minha opinião foram dois principais erros. O meu primeiro grande erro foi ter entrado no negócio com pouco capital de giro. Então eu tinha dinheiro para pagar ali o consultório, né, mas todo o dinheiro que eu tinha eu usei para abrir o consultório e para colocar material dentro dele, para colocar plotagem também, né, ali nas portas do consultório, né, que isso era uma coisa importante também, que a gente achou importante na época. E daí, depois que eu usei o meu capital nessas coisas, eu tinha muito pouco dinheiro para manter só o consultório. Então, é normal que o consultório não dê tanto dinheiro no começo, né. Eu tive um novembro muito bom, foi um dos primeiros meses lá no consultório, foi muito bom. Dezembro, mais ou menos, um janeiro já deu uma melhoradinha, sabe? Mas eu precisava desse capital extra para me manter mais seguro também no consultório e para manter as coisas rodando, né, de uma maneira legal. Mas por causa que eu não tinha esse dinheiro, né, eu tive que acabar pegando esse emprego em outra clínica. E daí a minha rotina ficou muito puxada. E eu já falei em outro vídeo, né, tô falando aqui direto desse vídeo das metas, mas eu falo lá que a minha rotina ficou extremamente puxada e eu deixei de fazer exercício, eu deixei de fazer as coisas que eu gosto, e daí meio que perdeu um pouco o significado para mim, né? E eu acabei vendendo o consultório e saindo da outra clínica também e vim morar em Criciúma. Mas, primeiro grande erro, tá? Foi que eu entrei sem capital de giro e não recomendo que tu faça isso. E o segundo grande erro, pessoal, na minha opinião, foi que eu e o meu sócio, a gente avaliou a concorrência do lugar, a gente estava num ponto que a gente considerou muito bom, tá? Era um ponto que passava muita gente, tinha um fluxo legal de pessoas, só que a gente não avaliou o tipo de público que a gente ia trabalhar. Então a gente estabeleceu um negócio em um lugar onde o principal diferencial, né, o que as pessoas mais buscavam era preço. Então as pessoas elas iam em vários dentistas só para ver os preços dos tratamentos, depois chegavam no meu consultório perguntando se eu batia o preço de outros dentistas. Então eu tinha duas escolhas: ou eu baixava o preço e tentava ficar com esse paciente, ou eu continuava com o meu preço e perdia esse paciente de vez. Mas, quando eu baixava o meu preço, esse paciente ele ia para outro dentista para ver se esse dentista batia o meu preço, entendeu? Então eu podia fazer o orçamento, fazer o diagnóstico, o orçamento, passar um valor mais baixo para essa pessoa, ela ia barganhar o valor que eu passei com outro dentista. E foi nessa época que eu comecei a ver aquela questão dos diferenciais. Então eu percebi que preço, tu tentar competir por preço é praticamente dar um tiro no próprio pé, não recomendo que tu faça isso. Qualidade, hoje em dia pessoal, qualidade é um negócio que é meio que obrigação, tá? Se tu não tiver qualidade, basicamente o mercado de trabalho vai te selecionar. Então eu meio que tentei focar em uns outros diferenciais, né? Como eu falei, eu não tinha muito capital para investir. Então eu tentei melhorar o meu atendimento, eu tentei dar mais atenção para as pessoas, tentei conversar com elas de uma maneira
melhor, eu marcava mais tempo de atendimento na agenda para poder conversar, né, com os pacientes. Eu também comecei a explicar melhor, né, sobre os materiais que eu usava na boca das pessoas. Então eu falava mais sobre as resinas, por que eu ia usar tal resina, por que a minha resina era boa, por que eu não estava usando uma resina ruim. Então eu comecei a focar mais nessas coisas para ver se eu retia alguns pacientes. Eu também, né, quando a pessoa estacionava o carro no meu consultório, eu ia lá, entregava o cartãozinho para ela, eu já conversava com ela. Isso aí também fez com que eu conseguisse alguns pacientes, tá? Mas sempre quando a questão era preço, era muito difícil eu reter alguém. E eu também não recomendo que tu tente competir por preço. Então, meus dois principais erros, na minha opinião, foi ter entrado com pouco capital de giro e foi ter colocado o consultório em um lugar, né, onde o principal diferencial que as pessoas mais buscavam, né, era o preço. Mas, então por hoje é isso, tá pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se tu tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo. Também me manda uma mensagem no Instagram, o link pro Instagram vai estar na descrição, tá? E muito obrigado mais uma vez, te vejo na próxima. Tchau, tchau!